Esse capítulo começa com Enxudia dizendo que soube que ela acabou de voltar e se apressou para vir dar as boas-vindas, era só isso? E toda reluzente questiona, poderia ser que a minha presença te incomoda? E nosso prota sombrio questiona, uma técnica de sedução? Daí Yuan questiona, você está me espiando? E Enxudia diz que da última vez ela saiu sem dizer nada a ninguém, nem sequer a mestra sabia, por isso que é natural que eu estivesse preocupado. E daí Yuan questiona, você, em vez de ficar no pico das 100 mariposas, veio até aqui pra isso? Enxudia explica que a honrada mestra pediu para o grande mestre Xian para que refinasse uma pílula da condensação da origem, e ainda que tenha falhado 2 vezes, ele disse que teria 80% de chance da próxima vez. Nesse momento, entrarei em cultivo isolado para romper para o domínio retorno da origem, então não terei mais tempo para conversar, mas se você se sentir sozinha, eu poderia enviar alguma das minhas servas para fazer companhia. E daí Yuan sombria questiona, uma pílula da condensação da origem? Então devo dar os parabéns à irmã mais nova. Se virando, ela dizia, sim, tudo isso foi graças à irmã senior por ter pego várias ervas de seda esmeralda no campo de areia flanejante. Se não fosse por isso, não poderia nem sequer pensar em refinar essas pílulas. E daí Yuan sorrindo fala que já que ela estava preparando para romper, deveria fazer os preparativos necessários, ou do contrário, irá fracassar, decepcionando os esforços da nossa honrada mestra, deixando Enxudia sem palavras. Ela se vira meio que enfatizando que como sua senior tinha convidados para entreter, então elas se viriam depois, deixando Enxudia com raiva. Olhando para nosso prota, ela diz, o irmão mais novo me parece familiar, já nos vimos antes? E nosso prota fala que sim, ele já tinha visto a tal irmã em várias vezes, e faz muito tempo que ele vem admirando-a, mas ele era somente um homem desconhecido e não tão importante. E Enxudia reluzente usando outra técnica diz, o irmão tem uma língua afiada. Agora me lembro, você era aquele cara que estava junto com o rei Guxen naquela vez. Desde quando você conhece a minha irmã mais velha? E nosso prota sombrio dizia, nos conhecemos no campo de areia flanejante. E pensa, outra vez essa técnica? Se aproximando ela dizia, entendo, mas desde que ela te convidou aqui, suponho que sua relação não seja tão simples. Se o irmão mais novo não se importar, que tal vir visitar o Pico das 100 Mariposas? Ainda que não seja tão próximo daqui, a paisagem não te decepcionará? E daí Yuan gritava, Enxudia! Nosso prota estava fingindo estar só amorzinhos e ela questiona, o que houve? Porém, ela se assusta muito nessa hora. Nosso meninão já estava todo emocionadinho segurando sua mão e ela tenta se afastar em dúvidas. Ela gritava, não você! E fica sombrio com nosso prota segurando com as 2 mãos ainda. E Yang Yan e Dayuan fica sem palavras. E Enxudia fala, você está me machucando. E nosso prota fingindo estar hipnotizado dizia, agora não dói, certo? Acontece que eu tenho tempo agora, que tal se formos ao Pico das 100 Mariposas? E Enxudia sorrindo dizia, hehe. E nosso prota continua, não acabou de me convidar? O que estamos esperando? E vemos Dayuan separando os dois rapidamente. Ela diz, irmã mais nova, por favor, vá. E vemos ela irritada, bufando, montando no seu transporte estelar e diz, irmã mais velha, não se esqueça de prestar respeitos à mestra. Ela tem estado pensando em você desde que se foi. Sem dar ideia, Dayuan estava olhando para o nosso prota sem palavras. Todo bobinho ele questiona, o quê? Tem flores crescendo em meu rosto? E ela diz, você não foi afetado pela técnica de sedução dela? E nosso prota diz bem, ela escolheu a pessoa errada. Dayuan dizia, você é bem valente. Se ela tivesse descoberto, bem, definitivamente não teria te deixado ir. E nosso prota questionava, mas ela descobriu? Dayuan pensava, Yang Kai não faria tal coisa se não tivesse notado o desacordo entre nós duas. E agradece nosso prota que diz, não precisa me agradecer. Ela que agiu primeiro, eu simplesmente me defendi. Entrando na brincadeira, Dayuan questiona, e como ela estava? Nosso prota sorrindo dizia, nada mal, sua pele está muito bem cuidada, é suave e delicada ao toque. Fazendo ela se irritar que bufa, dizendo, não precisa dar tantos detalhes, enquanto se virava deixando nosso prota sem entender sem palavras. Ela pede que eles por favor vão com ela, e eles entram na caverna e se assustam. E Yang Yan meio que tremia e gritava, isto é... Mas vemos que ela estava eufórica, ela gritava, um arranjo espiritual natural! Dayuan fala que os olhos dela realmente são afiados, mas só tinha alguns fracos efeitos desconcertantes e ilusórios. Yang Yan questiona, alguém o modificou? E Dayuan fala que sim, a pessoa que vivia aqui antes modificou. Aquela pessoa sabia um pouco sobre arranjos espirituais, então ela modificou um pouco o suficiente para poder resistir às invasões inimigas. E a alegre Yang Yan gritava, posso examiná-lo? Nosso prota irritado já mete um cascudo nela gritando, absurdo! Este lugar é a casa da irmã Dayuan, como poderia um estranho examinar o arranjo espiritual protetor? É uma falta de respeito, viu?
Daí Yuan sem graça dizia, irmão mais novo Yang não precisa se preocupar, somente conheço a forma segura de entrar e sair desse arranjo. Se a irmã Yang puder decifrar como o arranjo funciona e me ensinar, eu ficaria muito satisfeita. E nosso prota fala, então é assim? E questiona, você consegue? E Yang se vira e questiona, acredita que há algum arranjo espiritual que eu não possa decifrar? E já parte pra dentro do arranjo. E nosso prota fala, bem, não se preocupe com ela, quando ela terminar de estudar sairá sozinha. E algum tempo depois eles chegam ao salão. Nosso prota pensava, fragrância de pílula? E lá dentro vemos um salão de alquimia e ela pede perdão por mostrar algo tão vergonhoso. Sem graça ela fala que sabe que essas coisas não são boas pra ele. E nosso prota fala, besteira, esse lugar é espetacular. A montanha caverna do dragão não tem nada comparável. Ela diz, irmão mais novo Yang, me diga a verdade, no exterior realmente há alquimistas de classe rei da origem? Pensativo, nosso prota fala que ainda que não tenha conhecido nenhum, ele ouviu falar deles. Existem também refinadores e mestres no domínio rei da origem, e inclusive poderosos cultivadores chamados como mestres estrelares. E ela questiona, mestres estelares? Os lendários cultivadores que conseguiram refinar com sucesso uma fonte estelar e se tornaram os mestres de uma estrela completa? E nosso prota fala que sim, porém são pouquíssimos. Depois de tudo, refinar uma fonte estelar é muito perigoso, então a maioria não se atreve a tentar, já que podem morrer no processo. E ela cabisbaixa fala que entende, se existir a possibilidade no futuro eu gostaria que me contasse das coisas do exterior. Espero que o irmão mais novo Yang não recuse. E nosso prota fala, claro, quando tiver tempo certamente te contarei muitas coisas. E ela dizia, ok, eu devo ir primeiro ver minha honrável mestre irmão Yang, pode descansar no próximo quarto de pedra. Depois disso ela parte e nosso prota que fica para trás questionava, sabe o que fazer? E vemos um homenzinho de pedra atrás dele e ele diz, ótimo, te darei a localização. Lembre-se, não alerte ninguém. E imprimindo a localização da montanha sua mente fala, vá. O bichinho rapidamente começa a escavar e alguns momentos depois já sumiu. Nosso prota olhava para o buraco deixado e pensa que deveria arrumar esse buraco e ir para o próximo quarto de pedra e esperar até que ela volte. Chegando em um quarto que ele deveria ficar, ele se pergunta por que Dayuan precisa de sua ajuda, mas com sua personalidade não deve ser algo muito difícil para mim. Em todo caso, meu objetivo principal de vir aqui já foi concluído. Tudo o que tenho que fazer é esperar que a marionete de pedra volte. Algum tempo depois, ele ainda estava descansando no quarto. Já se passaram 3 dias e Dayuan ainda não voltou. A última vez que ele viu Dayuan, ela parecia exausta e tinha uma expressão desanimada. Aparentemente tem algo a ver com sua honrável mestra. Por sorte, Yang Yan não somente conseguiu decifrar o arranjo espiritual natural, como também melhorou um pouco seu poder. Depois disso, a relação entre ambas melhorou muito e se tornaram muito próximas, como se fossem irmãs reais. No caminho até aqui, essas cabeças duras não trocaram nenhuma única palavra, mas agora... Bem, eu nunca entenderei os pensamentos de uma mulher. E algum tempo depois ele se levantou e estava cultivando na frente do caldeirão de refinamento de fogo. Suas chamas em Yang banhavam o caldeirão e ele pensa que vai levar muito tempo para refinar o osso e a alma do dragão, mas como estava com tempo livre, ele pode aumentar o poder da fornalha espiritual para acelerar o processo. Mas nesse momento, alguém bate na porta dizendo, irmão mais novo Yang, está aí? Ele guarda logo a fornalha e diz, por favor, entre. Era Dayuan que fica frente a frente com ele, mas estava bem cabisbaixa. Ele pergunta, terminou os preparativos? E ela fala que sim. Sentado, nosso prota fala que então eles deveriam começar, mas antes disso, não estava na hora de me dizer exatamente com o que precisa da minha ajuda? E ela toda emocionadinha fala que veio dizer isso. Nosso prota questiona, por que ela está com essa expressão? Dayuan fala que a verdade é que pediu para ele vir ajudar a realizar uma desintoxicação e nosso prota questiona, uma desintoxicação? Você está envenenada? Você quer que eu refine uma pílula apropriada para desintoxicação? E ela cabisbaixa fala que não existe uma pílula que possa me ajudar. Bem, o que eu tenho é o veneno cristal colorido das 1000 ilusões. E nosso prota se assusta questionando, o quê? Não são esses cristais o maior tesouro de sua seita? Escutei que era um material incrível para refinação, mas eu não sabia que era tóxico. Como você se envenenou? Suspirando, ela fala que o cristal colorido das 1000 ilusões não é venenoso, mas você sabe o que aconteceria se alguém o comesse? E nosso prota grita, como é possível? Por que alguém faria algo assim? E ela fala que é porque cultiva a arte secreta dos cristais coloridos ilusórios. Desde que cheguei ao domínio Santi, eu vim comendo pequenas quantidades. Essa arte foi criada pelo fundador ancestral da minha seita Vidro Colorido, juntamente pela existência da Montanha das 1000 Ilusões. Em todas as gerações há um discípulo que cultiva essa arte, e agora esse discípulo sou eu. Para poder cultivá-la é preciso ingerir os cristais. E nosso prota sorri, hehe, que arte estranha, não parece fazer bem.
e ela até entende o que ele pensa, mas para sua seita ela é indispensável. Este lugar se chama Montanha das Mil Ilusões porque foi aqui onde viveram todos os praticantes da arte secreta. E nosso prota pergunta, a última pessoa que viveu aqui também cultivou essa arte? E Dayuan fala que sim, ela cresceu junto com ela desde sua infância e essa arte também foi me passada por ela. Eu a considerava como minha verdadeira mestra. E nosso prota diz sombrio que presume que ela acabou, bem, indo de F, né? E Dayuan fala que esse era seu destino, dado que ela escolheu esse caminho não deveria haver nenhuma queixa. Segundo seu conhecimento e minha própria experiência de vida, se eu não conseguir avançar nessa arte, o veneno se acumulará em meu corpo e a situação se tornará precária. Agora, se eu quiser romper para o domínio retorno da origem, preciso da sua ajuda para eliminar o veneno, do contrário eu morrerei. E nosso prota questiona, esta arte está relacionada diretamente com a extração do cristal colorido ilusório, certo? Assustando que gritava, irmão mais novo Yang, essas coisas não podem ser discutidas. E nosso prota sem graça fala, então, eu tenho razão? Ela diz que sim, o cultivo de sua arte foi criada para extrair os cristais coloridos ilusórios. Não mentirei a você, desde que minha senhor morreu, ninguém mais foi capaz de obter cristais. Somente quando eu alcançar o domínio retorno da origem poderei fazer isso. Esse é um dos maiores segredos da minha seita, então eu te peço que não fale sobre isso a ninguém. E nosso prota diz que entende e pensa que o segredo dela estava muito bem guardado. Na verdade era muito fácil de adivinhar. Então ele questiona, como posso te ajudar? Como posso desintoxicar o veneno do seu corpo? Me diga o que devo fazer, qual é o passo a passo? Ela diz que a última Senhor foi capaz de desenvolver uma forma segura para expulsar a toxina do corpo. Devido a isso, eu estou muito grata a ela. Infelizmente, quando ela desenvolveu esse método, o veneno já havia penetrado completamente em seu corpo e já não podia mais expulsá-lo. No entanto, essa solução requer um alquimista de classe origem com esquisitas técnicas de controle e fusão das eficácias medicinais. Uma das razões pela qual te procurei é porque a pílula que você refinou são de uma qualidade incrivelmente alta, e várias delas quase formaram veias de pílulas. Então o requisito de habilidade não é um problema para você. Se fosse somente para buscar um alquimista qualificado não seria difícil. O verdadeiro desafio é reunir os materiais necessários. E nosso prota com dúvidas questiona, que tipo de materiais são necessários? Ela fala que são muitos, mas a Senhor que viveu aqui antes passou muito tempo reunindo-os, então ela conseguiu a maioria deles, inclusive o mais difícil de se encontrar, um Lagoin. Ela gastou muita energia para movê-lo até aqui, e nosso prota pensa que finalmente entendeu porque Dayuan insistiu que eu viesse. Os Lagos Yin são tesouros extremamente raros que somente se formam em lugares onde existe uma alta densidade de energia Yin, o que significa que quase sempre aparecem em lugares escuros e sombrios. Ela fala que como os cristais coloridos ilusórios não podem ser suprimidos por nenhum dos 5 principais elementos, para conseguir expulsar a toxina do meu corpo será necessário usar algo como o Lago Yin, mesclando com a eficácia medicinais de uma série de ervas espirituais, e então despejá-las em meu corpo, teoricamente poderia expulsar o veneno. E nosso prota fala, se você já tem a maioria dos materiais, por que não tentou desintoxicar antes? E ela responde porque ainda faltava algo vital, um cogumelo revigorante sangrento. E nosso prota abismado gritava, o cogumelo que se utiliza para refinar a pílula cogumelo sangrento, a qual dizem ser capaz de trazer de volta à vida uma pessoa à beira da morte? E ela diz que sim, e retirando uma caixa fala que este era o cogumelo revigorante sangrento necessário. Irmão Yang, por favor, dê uma olhada. Nosso prota abre a caixa dizendo que de fato era um cogumelo revigorante sangrento, e estima que tem pelo menos 3.000 anos de idade. Porém, parece que foi arrancado recentemente. Você encontrou no campo de areia flamejante, certo? E ela fala que sim, é como nosso prota disse, e tudo foi graças ao nosso prota. Do contrário, ela não teria conseguido chegar à 4ª camada. E nosso prota questiona, então, o que devo fazer com ele? Ela diz que não vai mentir. Ainda que esse método de desintoxicação tenha sido criado pela Senhor que viveu ali, nem sequer ela estava certa do que aconteceria. Como o veneno já está em meu corpo, expulsá-lo machucará meus fundamentos e eu poderei morrer. Este cogumelo revigorante e sangrento é para que ao menos eu não morra. E nosso prota fala, se é assim, não seria melhor refiná-lo em uma pílula? Ela diz uma pílula, dado que você é um alquimista, deve saber que essa pílula cogumelo sangrento é de classe e origem grau superior. Poderiam os alquimistas da estrela lua sombria refinar tal pílula? Ou será que o irmão mais novo pode refiná-la?
Nosso prota sem graça sorri dizendo, não, o que eu quero dizer é que se você não tiver pressa, poderia esperar um pouco. Agir apressadamente poderia não ser o melhor. Talvez você possa encontrar um método mais seguro no futuro, ou alguém que seja capaz de refinar essa pílula. Ela diz que não pode esperar. Se ela pudesse fazer isso, não teria te buscado com tanta pressa. Devido à minha arte, quando o meu cultivo alcançar certo ponto, meu corpo deve melhorar para igualá-lo. Eu no máximo poderia esperar por uns 6 meses. Dentro de meio ano, eu querendo ou não devo tentar romper para o domínio do retorno da origem. Se eu tiver sucesso, sobreviverei. Porém, se eu falhar, não poderei suprimir a toxina e morrerei. Não tenho outra opção. E nosso prota questiona, realmente não há outra maneira? E ela desolada fala que nenhuma. Irmão mais novo Yang, obrigado por sua preocupação, mas como já decidi fazer isso, já estou preparada. Não importa se eu tiver sucesso ou não, eu devo tentar. Todos os senhores que viveram antes de mim nem sequer tiveram essa oportunidade, então como eu poderia reclamar? E nosso prota fala que já que ela estava decidida a fazer isso, que assim seja. Somente me diga o que devo fazer e eu farei todo o possível para conseguir. E ela diz que então agradece desde já. Bem, agora vou explicar o processo de desintoxicação. Por favor, escute atentamente. E nosso prota fala, ok. Algum tempo depois, vemos ele meditando na frente de um caldeirão. Ele pensa que enquanto escutou a explicação de Dayuan, ele soube que esse método de desintoxicação requer bastante contato íntimo. Não é de se estranhar que até agora ela estava receosa para me contar os detalhes do seu pedido. Ainda que eu não tenha conhecido o grande mestre Xian, ele deve ser um ancião. E entre os 5 grandes mestres da seita da pílula medicinal, 4 deles também são anciões. Somente uma é uma anciã. No entanto, ela cobraria um preço muito alto. Já que ela escolheu acreditar em mim, farei tudo o que eu possa para ajudá-lo. E vemos ele voltando a se focar no caldeirão. E algum tempo depois, o dia estava lindo lá fora. Dayuan chegava e dá de cara com nosso prota dizendo, irmão mais novo Yang. E ele sorri dizendo, vamos. Eles caminham por um corredor todo bem iluminado. Nosso prota pensava que quanto mais adentro vai, mais frio se torna. Parece que o lago Yin que Dayuan me ensinou está no fundo desse túnel. E algum tempo de caminhada ela dizia, chegamos. Ele chega numa caverna toda congelada com um lago no meio. Nosso prota abismado questionava, irmã Dayuan, por acaso esse lago Yin tem 10 mil anos? E ela fala que segundo a antiga Senhor, ele deve ter entre 5 a 6 mil. Nosso prota receoso explica que esse lago é tão frio que talvez ela não possa suportar o frio. Tem certeza que quer continuar? E pensa que os lagos Yin se categorizam por sua idade. Se Dayuan entrar nesse lago, o mais provável é que se torne uma escultura de gelo no mesmo instante. Ela pede por favor que nosso prota não se preocupe, ela fez muitos preparativos. Ela fundiu várias essências de muitas ervas do atributo fogo e do atributo Wang na lagoa desse lago para amenizar o frio. Além disso, eu mesmo sou um alquimista que cultivou uma técnica do atributo fogo, então enquanto eu estiver cuidado não deve ter problemas, sem mencionar que se eu não fizer nada, simplesmente morrerei. Irmão mais novo Yang, eu deixarei uma carta no quarto. Se ocorrer algo inesperado e eu morrer no processo, poderia levar essa carta à minha mestra? Ela é a grande anciã Gong Yaofu. Se você for acima da miríade de cristal, poderá encontrá-la facilmente. E nosso prota fala tudo bem, e ela pede que ele por favor a siga. Ele chega na beirada do lago e nosso prota pensava que as águas desse lago não têm nem sequer a melhor impureza e estão completamente paradas. Qualquer um que cultive a arte do atributo Yin ficaria louco na presença desse lago e faria tudo possível para obtê-la. Inclusive sua esposa Su Yan, seu vagabundo, vai procurar ela. Dayuan olha para o lago, fica um pouco abatida e grita, irmão mais novo Yang, não importa o que aconteça, quero te agradecer de todo o meu coração por isso. Você é o único que esteve disposto a me ajudar nas últimas 2 décadas, você é o único amigo que eu fiz durante todo esse tempo. E nosso prota sombrio pensa 20 anos e pensa, então ela tem estado envenenada durante 20 anos? Ele ajuda ela a se levantar dizendo que não precisa disso. Esse assunto era somente um pequeno esforço para ele e não precisa agradecer. E entrega um frasco dizendo, pegue isso. E ela questiona, o que é isso? E ele explica que era um líquido medicinal que ele mesmo preparou. Ainda que não possa refinar uma pílula cogumelo sangrento, se você tomar isso junto com um cogumelo revigorante sangrento, estimulará sua eficácia, então deve ter algum uso para você. Como meu nível atual de alquimia é o melhor que eu posso fazer, ela segura tremendo o pequeno frasco e grita, muito obrigada, irmão mais novo Yang, te agradeço do fundo do coração. Ela começa a tirar sua roupa assustando nosso prota e vemos que ele começou a ficar bem emocionado. Realmente o corpo dela era escultural e que lingerie, meus amigos. Nosso prota estava bem animadinho e ela gritando sem graça se joga no lago. O lago começa a reagir e parece que estava fervendo, mas era pelo contrário, ele estava congelando ela que murmura, isso é...
e ativa sua técnica do atributo fogo derretendo o gelo. Depois disso, ela olha resoluta para toda a energia que saía do lago e então começa a gritar muito de dor quando começa a virar uma escultura de gelo. Vendo isso, nosso prota grita desesperado: Irmã Dayuan! Mas algo acontece com ele e ele cai de joelhos pensando: o que houve? Meu corpo se sente tão pesado? Essas milhares de luzes coloridas atacaram a minha alma e fizeram meu mar do conhecimento tremer? Dayuan gritava muito como se tivesse Kudou e expelia uma espécie de energia multicolorida, e nosso prota pensa: luz divina de cristal colorido? Essa luz que está saindo do corpo de Dayuan realmente penetrou as defesas do meu mar do conhecimento? Também tem um grande efeito de supressão na minha alma? Esse capítulo começa com nosso prota rastejando pensando que para curá-la ele deve primeiro se desfazer dessa supressão causada pela luz divina do cristal multicolorido. Porém, uma energia espiritual ordinária não seria capaz de fazer isso. Felizmente, de ordinário, nosso protagonista não tem nada e usa sua consciência divina abrasada para ajudar Dayuan a se livrar daquele gelo, e vemos que agora seu corpo inteiro estava cheio daquelas manchas que pareciam espinhas ou verrugas, e nosso prota pensa que agora o corpo dela estava coberto por essas manchas de varíola e espinhas. Concentrada, ela chama por nosso prota, que diz: vamos começar? Primeiro, ele tinha que abrir completamente o ponto de acupuntura em seu peito para atrair a água do Lago Yin para ele. Ele tinha que usar o corpo dela como uma espécie de forno de alquimia, assim conjurando os arranjos espirituais nele. E vendo a energia escaldante do nosso prota, ela pensava: consciência divina abrasada? Yang Kai realmente possui um mar do conhecimento abrasado? Usando a energia espiritual em chamas no lago, nosso prota pede que ela se concentre em absorver. O lago, antes incolor, começa a tomar uma tonalidade vermelha e ela pensa que a eficácia medicinais contidas nessa água estão se incorporando perfeitamente em sua carne. Era meio difícil de respirar, isto parece que é algo que bloqueia o fluxo da minha força nesse lugar. Fazendo vários sinais na beira do lago, nosso prota pensava que estava na hora. Ele utilizará o arranjo espiritual para expulsar a toxina do corpo dela e vemos ela gritando muito de dor, sofrendo e expelindo uma espécie de luz multicolorida. Aquelas espécies de verrugas, espinhas, sei lá, começou a desgrudar do seu corpo e cair no lago, e vemos uma enorme explosão de energia acontecendo com ela como epicentro, e depois disso ela sorria pensando: ótimo, meu Ki Santo voltou a circular corretamente, minha pele também está voltando ao seu estado normal, porém eu me sinto tonta. E nosso prota grita: estabilize sua mente, acordando. Não se distraia, você pode revisar seu corpo todo depois que terminarmos. Ela começa a se concentrar e bate várias vezes em seu peito fazendo sinais, e vemos uma espécie de energia entrando ou então saindo do seu corpo, não entendi muito bem, e nosso prota mais uma vez canaliza suas chamas do mar do conhecimento abrasado na lagoa. Encarando ela, ele pensa que com um grande número de ervas mescladas no Lago Yin e com a ajuda da sua energia espiritual abrasada para mesclar a eficácia medicinais em seu corpo, não será difícil tratar a toxina. A parte difícil é fundir esses efeitos medicinais no corpo de Dayuan a um ritmo que ela possa suportar. Ela vai ter que confiar em si mesma nesse aspecto. Ela aguentava dificilmente e engole uma pílula verde. Vemos que isso continuou por algum tempo na caverna e depois disso ela estava fracamente no lago. Muita toxina foi eliminada, mas com isso ela também perdeu muito da sua energia vital. Se ela não puder resistir, talvez isso resulte em sua morte. Fracamente ela falava: pode continuar, irmão mais novo Yang, não precisa se conter. Canalizando mais energia abrasada, nosso prota pensava que estava bom. Depois de chegar a esse ponto, não há como voltar atrás mesmo. E vemos ela gritando muito, repetindo aquele mesmo processo. Algum tempo depois, nosso prota estava se preparando para outra rodada com seu mar do conhecimento abrasado e olhando para frente se assusta. Esta mulher, e avaliando todo o seu corpo que respirava pesadamente, vemos ela reluzente. Além de sua pele ser ligeiramente azul devido ao frio, agora ela tem uma beleza deslumbrante que pode acender o fogo no coração de qualquer homem. Se livrando da distração, ele gritava: agora você deve comer o cogumelo revigorante e sangrento! E ela fracamente leva o cogumelo na boca, e nosso prota canaliza mais energia do mar do conhecimento abrasado pensando: o sucesso ou fracasso dependerá desses momentos finais. Ela gritava muito quando toda a energia ainda daquele lago começava a convergir para seu corpo, e nosso prota estava muito feliz, era um sucesso. Depois disso, vemos ele meditando e ela caída ao seu lado. A desintoxicação de Dayuan foi completa, porém, ele tira uma pílula e fala: irmã Dayuan, como você está se sentindo? Ela levanta fracamente gritando: irmão Yang. Porém, cai desacordada e nosso prota preocupado chama por ela.
vemos que o que ele segurava não era uma pílula, e sim uma pérola que ela tinha cuspido de sua boca. Não parece nada especial, porém esta luz contém milhares de raios de luz colorida que se encaixam perfeitamente com a luz divina do cristal multicolorido. A formação dessa pérola tem algo a ver com o cristal colorido ilusório que Dayuan esteve ingerindo para cultivar sua arte secreta, talvez? Enquanto cobria ela com seu manto, ele pensa que se fosse assim, então essa pérola não era algo ordinário. Mais uma vez ele parecia hipnotizado com o corpo dela. Depois de expulsar as toxinas do seu corpo, ela se tornou uma beleza incrível, inclusive superior à de Inshudie. Algum tempo depois vemos ela despertando. Ela se espreguiçava e chamava por nosso prota vendo que ele cobriu ela. Ele questiona, já que você acordou, ajuste sua respiração, seu estágio atual é bem frágil. Ela se sente segura e sorri e cai de volta dormindo falando, Algum tempo depois, muito tempo depois, vemos ela de pé respirando pesadamente. Contente, ela pensa que já descansou 2 dias, então deve estar bem agora, e se curva agradecendo nosso prota por tudo que ele fez. Se ela não tivesse a ajuda dele, ela teria morrido, ela nunca se esquecerá disso. E nosso prota sem graça dizia, não, você está enganada, tudo foi graças a seus próprios esforços e a sua força de vontade, eu não fiz nada demais. Ela diz que isso não era verdade, se não fosse pelo líquido de frasco medicinal que nosso prota deu, ela não teria conseguido suportar as últimas horas da desintoxicação. E diz que o líquido medicinal deve ter sido refinado a partir de muitas ervas espirituais preciosas, certo? E nosso prota sorria e pensava que o ingrediente mais importante do líquido medicinal era uma gota do seu sangue dourado. Parece que ele tinha feito o upgrade no líquido Midriad Drug com seu sangue. Todo bobinho feliz, ele fala que independente do processo ela teve sucesso, o que vale a pena celebrar. Parabéns, irmã Dayuan, você conseguiu? Ela olhava para o lago e vendo seu reflexo deslumbrante fala, meu rosto finalmente se recuperou. Nosso prota fica contente vendo ela assim, porém ela passa a mão e mais uma vez aquelas verrugas aparecem. Nosso prota sombrio questionava, isso, por que ela faria isso? Ela dizia, irmão mais novo Yang pode rir se quiser, simplesmente acredito que agora não é um bom momento para revelar esse assunto aos outros, então eu vou me esconder por agora, eu informarei a minha mestra quando eu alcançar o domínio retorno da origem, e nosso prota percebe que ela considerou tudo com cuidado. Mostrando a pérola, ele diz, certo, irmã Dayuan, você poderia me dizer o que foi isso? Ela diz que em certo ponto, essa pérola é como um núcleo de besta para mim. Nosso prota questiona, um núcleo de besta? E contente ela diz que sim, isso era porque a arte dos cristais coloridos foi criada com base em como as bestas demoníacas cultivam. Você deve saber que algumas criaturas têm a capacidade inata de devorar minerais para extrair sua essência, e depois armazenam em seu núcleo bestial, certo? Ao comer os cristais ilusórios, imito esse processo e posso criar essa pérola. Nosso prota diz que se esse era o caso, deixar ela fora do seu corpo não é perigoso? Ela fala que um pouco, mas não é nada muito sério. De fato, enquanto estiver cristais coloridos ilusórios suficientes, posso produzir continuamente essa pérola. E nosso prota suspira dizendo que isso era muito bom. Sorrindo, ela fala que ainda que essa pérola de cristal colorido seja importante para ela, perdê-la não afetará muito. No entanto, poderia ser extremamente útil para você. E nosso prota em dúvidas questiona, o que quer dizer? Ela diz que se ele refinar, talvez possa compreender alguns dos seus mistérios. Com a sua aptidão marcial, irmão mais novo, talvez seja possível até aprender a luz divina do cristal colorido, uma poderosa técnica para usar em batalha. E nosso prota contente pensava, luz divina do cristal colorido? No geral, sem cultivar a arte secreta do vidro colorido da mil ilusões, não seria possível compreender essa incrível habilidade. Mas talvez com essa pérola... Não, com a ajuda dessa pérola cristal colorido, eu definitivamente consigo. Vendo nosso prota pensativo, ela fala que ele não precisava se preocupar, essa pérola era diferente, então não tinha efeitos tóxicos. Essa era a compensação que eu te prometi antes. A verdade é que eu nem tenho outras coisas com valor real, já que todos os meus recursos foram utilizados na preparação da desintoxicação. Espero que o irmão Yang não recuse. E nosso prota educadamente agradece muito e fala que ela era muito gentil. E já que o assunto acabou, eles deveriam subir. Ela fala que sim, depois de tantos dias a irmã Yang deve estar ansiosa esperando, e algum tempo depois já vemos nosso prota meditando em seu quarto. Alguém abre a porta lentamente, era Yang Yang que gritava, já está tudo feito! E nosso prota fala que sim. Ela diz que então eles devem ir o mais rápido possível, e nosso prota com raiva questiona, o que aconteceu? Ela diz que não aconteceu nada, porém não acredita que seja uma boa ideia ficar muito tempo por ali. O homenzinho de pedra chão-chão se foi faz 7 ou 8 dias, então ele já deve estar voltando. Ser muito ambicioso pode causar problemas desnecessários, e nosso prota pensativo diz, realmente, bom, iremos embora pela manhã. E o tempo se passou, já vemos a manhã do outro dia na linda floresta. Dayuan dizia que uma vez que se recuperar, visitará a montanha Caverna do Dragão novamente para agradecer ao nosso prota, e ele sorria dizendo, então lhe desejo uma rápida recuperação.
Porém, nesse momento, o chão começa a tremer e ela gritava: "O que está acontecendo? Está vindo da Montanha das Mil Ilusões?" Um feixe de luz colossal subia aos céus, causando toda essa comoção. E nosso Proto e Yang Yan se olhavam sem graça, sem palavras. Ops! Dando uma de Jão sem braço, ele sorri sem graça e questiona: bem, aconteceu alguma coisa na Montanha das Mil Ilusões da sua nobre seita? Daí Yuan responde que sim, não sabe exatamente o que houve, mas parece que a barreira que a rodeia não está funcionando. Irmão mais novo Yang, eu queria levá-los até a saída, mas parece que eu já não poderei mais acompanhá-los, pelo fato de que cultivo a arte dos cristais coloridos, sou obrigado a ir. E nosso Proto dizia: não se preocupe, nós entendemos. A irmã da Yuan deveria ir rápido. Já chegamos à borda da grande cordilheira de cristal, então se seguirmos esse caminho, bem, Yang Yan e eu não deveremos ter problemas para ir. Se virando para aí, ela agradece mais uma vez. Um dia definitivamente irá à Montanha Caverna do Dragão para visitá-los. Nesse momento, espero poder conversar bastante. E parte deixando os dois para trás. E nosso Prota sério diz: devemos ir. Algum tempo depois, vemos na Montanha do Cristal. Alguém dizia: apressem-se e detenham o arranjo espiritual. E todos dizem: sim. Um velho chega e grita: o que raios aconteceu aqui? Todos os discípulos saúdam o mestre da seita. Ele era o mestre da seita Vidro Colorido Gong Xing He. Olhando para o lado, ele chama duas pessoas: Senhor Ma, Senhor Du, e questiona: vocês são os responsáveis por esse lugar, o que aconteceu? Um deles, educadamente respondendo ao mestre da seita, diz que à noite, por alguma razão desconhecida, a Senhor Du sentiu de repente que uma grande barreira abaixo da montanha parecia mostrar sinais de enfraquecimento. Imediatamente enviei a besta da pedreira montanhosa para investigar, porém pouco tempo depois perdi contato com ela. Então apenas agora a luz divina de cristal colorido repentinamente brilhou. Nós acreditamos que a barreira subterrânea se quebrou, ou não teria outro motivo para isso acontecer. O velho Gong Xing He sombrio questiona: a barreira foi quebrada? Isso não aconteceu durante os últimos 150 anos, já que constantemente estabilizamos o arranjo espiritual? Como pode ter quebrado agora? Ele questiona a mulher ao lado: Ancião Du, temos somente uma besta perdeira montanhosa disponível? Ela estava sem graça. Na verdade, eles têm mais. Porém, somente uma delas é capaz de resistir à intensa luz divina do cristal colorido. Ainda que tenhamos comprado essas criaturas da montanha miriade de bestas como propósito de proteger esse lugar, não nos deram um método completo para cultivá-las e controlar adequadamente. E o líder da seita estava sombrio, sem palavras. Ele questiona: então, não temos como saber o que aconteceu? Ao menos temos uma ideia do que pode ter provocado todo esse desastre? E os dois anciões estavam sem palavras. Alguém chega dizendo: mestre da seita, ainda que não sabemos se foi quebrada por um fenômeno natural ou se alguém fez isso de propósito, o importante agora é reprimir o surto da luz divina do vidro colorido. Se deixarmos que continue, todo o arranjo espiritual poderia colapsar e poderíamos perder nosso maior tesouro. E outro ancião dizia que, no entanto, depois de fazer isso, eles deveriam investigar a fundo todos os forasteiros que entraram recentemente na seita. Se descobrimos que isso não foi um acidente e que há alguém por trás disso, pode ser que algum deles seja o responsável. E todos gritam: tem razão, sim, é verdade. E o líder da seita estava pensativo. Ele concorda e diz: bem, vá você mesmo investigar os forasteiros. Não permita que nenhum deles abandone a seita, porém não os envergonhe sem provas. Se realmente foi um deles, certamente buscava obter cristais coloridos ilusórios. Se fosse isso, era ótimo. Ele realmente quer saber quem tem tanto culhão. O ancião que deu a ideia disse: sim, me encarregarei disso. E enquanto partia para investigar, vemos Enxudier pensando: ótimo, Dayuan trouxe 2 pessoas à seita, vamos reportar isso. O líder da seita observava tudo acontecido sem palavras, e a mulher atrás dele dizia: mestre da seita, por favor, se acalme. De fato, existe outro método para investigar o que aconteceu com a barreira embaixo da montanha. E o velho se vira dizendo: me explique, Fué, qual é a outra solução você tem? E ela, se divertindo, questionava: papai, você se esqueceu? Entre minhas discípulas, há uma que cultivou a arte do cristal colorido. O velho repete: arte dos cristais coloridos? Se refere a Junio que vive no Pico das Mil Ilusões? E sua filha diz que sim. O velho questiona: onde ela está? E sua filha fala que ela provavelmente estava vindo porque se deu conta da situação e já vimos alguém chegando. Era Dayuan, que respeitavelmente saudava o mestre da seita. Sua mestra questiona: ué, porque a sua vitalidade parece um pouco ferida? E Dayuan responde que teve um acidente enquanto cultivava, mas agradece muito sua mestra por a preocupação. O líder da seita diz que ouviu de sua mestra que ela tem uma forma de investigar o que aconteceu abaixo da Montanha das Mil Ilusões. Suspeitamos que a barreira subterrânea foi quebrada, não sabemos se foi um acidente ou se alguém fez isso intencionalmente. Então precisamos verificar, você pode fazer isso? E ela, se curvando, diz: claro, a seita me ajudou muito, então eu naturalmente devolverei o favor. E sua mestra fala: ótimo, então nos informe assim que descobriu o que aconteceu. E ela diz: entendo, e começa a expandir sua consciência divina e várias feixes de luz multicolorida deixavam seu corpo.
Os anciões, vendo isso, comentam que os cristais coloridos ilusórios não podem ser suprimidos pelos 5 elementos, além de também terem o efeito de restringir a energia espiritual. Nossos domínios de cultivo são muito mais altos do que o dela, no entanto não podemos usar a consciência divina para investigar a situação abaixo da montanha, somente podemos depender de alguém que cultivou a arte dos cristais coloridos. E Dayuan estava concentrada sem palavras. Depois de investigar, ela diz: mestre da seita, honrada mestra, informo que a barreira subterrânea realmente foi quebrada e próximo dela parece ter o cadáver de uma besta demoníaca. Ao que parece, aquela criatura tocou a barreira e foi morta pelo contato, quebrando a barreira no processo. A anciã Du dizia: poderia ser a besta pedreira montanhosa? O ancião Mu fala que a besta pedreira montanhosa não deveria ter quebrado a barreira. Essa criatura já havia realizado muitas investigações ao redor da montanha e nunca teve nenhum problema. Por que de repente cometeria um erro tão grave? A anciã questiona: sobrinha Marcial, poderia ser um erro? E Dayuan dizia que não estava certo do que aconteceu, mas ela apenas informou o que pôde ver. Senhor Du, se não acredita em mim, deveria pensar em outra maneira de investigar. E a anciã sem graça sorria. O líder da seita diz que já que tudo foi culpa da besta pedreira montanhosa, o problema não é complicado. O que temos que fazer agora é reparar o arranjo espiritual. Já que a barreira subterrânea foi quebrada, temos que encontrar alguma maneira de repará-la de longe ou compensar a quebra. Sua filha diz: pai, já que tudo isso foi causado por essa besta, deveríamos continuar investigando os forasteiros que estão atualmente dentro da seita? E Dayuan se assusta pensando: nada bom. E Yang Kai? O velho mestre da seita dizia: bem, deixarei que você decida, e nesse momento desaparece. Os anciãos se encaram sem palavras, e um deles diz: todos, atenção! A Senhor Du criou essa criatura por mais de 30 anos e nunca ocorreu nenhum erro. Porém, dessa vez houve um acidente. Talvez há algo a mais nesse incidente que não sabemos. Então a responsabilidade desse assunto será entregue ao Senhor Du e à Senhor Ma. E o ancião Du dizia: ah, sim! Dayuan questiona: mestra, eu posso ir agora? E sua mestra diz que sim, ela trabalhou duro, porém vê que o dano em sua vitalidade não é leve. Você deveria evitar utilizar a luz divina do cristal colorido o máximo que puder, e pede que ela volte ao pico das 1000 ilusões e descanse durante os próximos 3 meses, e termina entregando pílulas que ajudarão a recuperar parte de sua força perdida. E Dayuan agradece muito sua mestra, e algum tempo depois vimos os picos da montanha. Ela estava de volta ao pico das 1000 ilusões e murmurava: realmente foi você? Ela pensa que quando estava investigando a situação abaixo da Montanha das 1000 Ilusões, notou que estava faltando uma grande quantidade de cristais coloridos ilusórios. Além disso, também havia um pequeno túnel. Depois de segui-lo, me surpreendi ao descobrir que vinha direto para o pico das 1000 Ilusões. Ainda que o túnel tenha sido coberto deliberadamente para não deixar evidência, ela sabe que foi nosso prota, né? E se pergunta que tipo de método mágico permitiu cavar daqui até a Montanha das 1000 Ilusões e depois disso extrair uma grande quantidade de cristais sem ser detectado. Deixando isso de lado, ela suspira. Por sorte, não disse isso a ninguém. Se esse assunto sair ao público, o irmão Yang seria caçado pela seita. Seu método de extrair cristais coloridos ilusórios sem usar a arte dos cristais coloridos é algo que os anciãos da seita não estariam dispostos a deixar passar. Eu só pude colocar a culpa do incidente na besta pedreira montanhosa. Dessa maneira, ninguém deve suspeitar do irmão mais novo Yang. E em outro lugar, vemos 2 pessoas voando a toda velocidade saindo da montanha. Era nosso prota Yang Yan, e nosso meninão olha para trás sem palavras. Yang Yan questiona: por que você parece tão nervoso? E nosso prota explicava que quando a marionete voltou, mencionou que encontrou com uma besta estranha, e ainda que ela estava no 7º reino, a golpeou e matou instantaneamente. Creio que a mudança ocorrida na Montanha das 1000 Ilusões está relacionada com isso, e não sei se essa criatura foi capaz de passar a informação para seu mestre. Se ela conseguiu, devemos acelerar o ritmo. E Yang Yan gritava assustada: Shan Shan matou uma besta demoníaca? Nosso prota fala que sim, ainda que não saiba que tipo de espécie era, creio que foi especialmente criada pela seita do vidro colorido, já que foi capaz de ignorar a barreira abaixo da montanha. Provavelmente algum ancião a enviou para investigar a situação. Felizmente, Shan Shan agiu rapidamente e a matou antes que tivesse tempo para raciocinar. Do contrário, as coisas teriam sido problemáticas. Porém, ele se assusta antes de terminar, e Yang Yan questiona: o que houve? Nosso prota sério diz que alguém estava se aproximando. Ele expande sua consciência divina e Yang Yan questionava: eles estão atrás de nós? Mas ele não responde. Sorrindo ironicamente, ele diz: é Inshou Die, parece que ela realmente está mirando na gente, tem 2 sábios reais com ela. E Yang Yan diz que a seita do vidro colorido deve ter um arranjo espacial conectado a alguma cidade próxima, ou de outra forma essa situação não seria possível, e questiona o que vão fazer. E nosso prota pergunta ironicamente: o que mais poderíamos fazer? Se a gente fugir, estaríamos admitindo que somos culpados, e eles param esperando por algum tempo. Vemos Inshou Die e mais 2 figurantes. Ela pensava: esse cara chamado Yang Kai se atreveu a se aproveitar de mim? Eu queria me vingar, mas nunca pensei que a oportunidade apareceria tão rápido. Também estou bem interessada nele. Que tipo de relação ele tem com a irmã da Yuan? Eu informei ao ancião a cargo das investigações dos forasteiros, mas depois que ele soube que se tratava apenas de um sábio real de 2ª ordem, imediatamente perdeu o interesse e não tinha nenhuma intenção de enviar uma equipe para persegui-lo. No entanto, o ancião não me impediu de levar algumas pessoas para persegui-lo.
um dos figurantes se vira questionando: irmão mais novo Luo, você os encontrou? Eu estive buscando-os por bastante tempo e ainda não descobri nem sequer uma pista. Você está tentando? E irritado, seu parceiro questiona: o que você está tentando dizer? Eles deixaram a grande cordilheira do cristal faz algum tempo. Ainda que tenhamos conseguido ficar à frente, como diabos quer que eu saiba que direção eles foram? Agora, se quiser, você pode buscar você mesmo. Eu escutei que você se esforçou muito para melhorar sua consciência divina, não? Esta é uma boa oportunidade para demonstrar seu progresso. E o carinha pensava: esse bastardo, sabendo que a força da alma é minha maior deficiência e ainda assim me zoando na frente da irmã Insudie. Irritado, ele parte para a ignorância gritando: você, vou te transformar em papinha. E o outro dizia: tente se tiver habilidade para isso. Insudie, tentando parar os idiotas, dizia: irmãos mais velhos, por favor não briguem. Eu pedi a vocês para me acompanharem, pois ambos têm pontos fortes. O irmão mais velho Luo cultiva a técnica olho espiritual distante, o que permite encontrar quem estamos buscando, enquanto a força do irmão mais velho Hou será necessária para capturá-los. Ambos entendem o incidente do tesouro mais valioso da seita e entendem que pode ter sido causado por forasteiros, certo? Esse homem de apelido Yang é muito suspeito e por isso que não podemos deixá-lo escapar. E Luo questionava: então está me dizendo que esse incidente foi provocado por esse pirralho? Insudie fala: não sei, porém esse assunto é de grande importância, não podemos deixar que nenhum suspeito escape. O figurante chamado Hou dizia: ótimo, irmão mais novo Luo, veja de novo com cuidado. Uma vez que encontrar esse pirralho, vou me assegurar de capturá-lo. Como se atreve a ter ideia sobre nossa montanha das 1000 ilusões, verei quão grandes são seus culhões. E o figurante chamado Luo se vira gritando: eu os encontrei! E apontando fala: por ali, é exatamente como descreveu, um jovem e uma mulher vestida de preto, definitivamente são eles. Insudie contente diz: muito bem. Luo gritando parte a toda velocidade falando: interessante, eles estão vindo diretamente na nossa direção. Eu irei na frente e vou proteger a irmã mais nova, isso não deve levar muito tempo. Luo dizia: o irmão mais velho Luo é muito impaciente, deveríamos esperar um pouco, para que quando chegarmos lá, ele terá terminado tudo. Depois de tudo, como um pirralho qualquer no domínio saberral de segunda ordem poderia resistir a ele? Insudie sorrindo fala que por ela tudo bem, por sorte eu te pedi para me acompanhar enquanto buscamos por ele, do contrário teria sido impossível para mim encontrar esses dois. E o gadinho dizia: não precisa ser tão educada comigo, se precisar de minha ajuda no futuro apenas peça. Além do mais, seu pico das 100 mariposas não é tão longe do nosso pico pássaro veloz, por isso se tiver algum tempo seria uma honra recebê-la. E Insudie sorria, hehe. E o gadinho pensava: Roujian é um bocó me deixando sozinho com a irmã mais nova, hehe, posso tirar um tempo para falar com ela enquanto vou lentamente na direção deles. E alguns momentos depois, nosso prota encarava o bestão. Nosso meninão estava em silêncio e o idiota pensava: este pirralho somente está no domínio saberral de segunda ordem? E essa mulher? Não posso ver através do seu cultivo? Sua força é ainda maior que a dele? Nosso prota educadamente saúda o amigo e questiona: há alguma razão para bloquear nosso caminho? O figurante aponta e questiona: uma razão, bem, hehe. Ele pergunta: seu apelido é Yang? Esse capítulo começa com um figurante debochando dizendo: bem, você quer saber se eu tenho uma razão para te parar? Me responda, seu apelido é Yang Kai? E nosso prota fala que sim. Mais uma vez ele questiona: você acabou de sair da grande cordilheira de cristal? E mais uma vez nosso prota também concorda. E então sombrio ele grita: muito bem, é você mesmo que eu estava procurando, pirralho. Se atreve a tentar roubar nossos cristais coloridos ilusórios? Inclusive quebrou a barreira subterrânea que protege a montanha das 1000 ilusões? Você não escapará! E nosso prota pensava: poderia ser que eu fui exposto? Não, se esse fosse o caso eles não teriam enviado apenas sábios reais para me perseguir. Nosso prota questiona: isso é alguma brincadeira? Foi a sua seita por meio de Daiwan que me convidou e eu fiquei apenas alguns dias. Como poderia ter aproximado da Montanha das 1000 Ilusões? E o figurante se assusta e grita: Daiwan? Você conhece ela? Ela realmente te convidou para a seita? E nosso prota fala: é claro, não tenho razões para mentir sobre isso. Se quiser pode ir ao Pico das 1000 Ilusões e perguntar a ela você mesmo. O figurante fica sombrio e questiona: perguntar a ela? Porém, voltando à idiotice, ele grita: não diga besteiras, pirralho! Não acredita em suas mentiras, você não escapará! Fui ordenado a te capturar e é isso que farei! Se você é o culpado por isso ou não, não teve nada a ver comigo, somente sou responsável por te levar para ser julgado. E nosso prota sombrio questiona: então está me dizendo que não está disposto a nos deixar passar? E o figurante explodindo sua energia bufa: isso mesmo! Ele desaparece iniciando a batalha e Yang Yang gritava: ele se foi! Olhe pra cima! E vemos ele caindo com uma palma, assustando Yang Yang que fica em dúvidas. Mas nosso prota não faz nenhum movimento.
Assustada, ela pensava, uma pressão tão forte, até meu corpo se sente pesado. Não, eu tenho que escapar. E usando o artefato, ela parte gritando, Yang Kai, me retirarei primeiro, você deve ter cuidado. O figurante vendo isso pensava, ela se libertou da minha técnica tão facilmente. O artefato que essa mulher está utilizando deve ser muito poderoso. No entanto, esse pirralho está acabado. Ele gritava, ajoelhe-se! Mas vemos que o nosso menino estava se divertindo com a burrice de mais de 8.000 desse figurante. Com um simples e rápido movimento de seu braço, o ataque do figurante desaparece, assustando o mesmo que gritava, como isso pode ser? Você é somente o sábio-real de segunda ordem, certo? Ele olha pra cima sem palavras, assustado, em dúvidas, porque nosso meninão já apareceu lá. Ele pensava, quando foi que ele apareceu em cima de mim? Invocando suas chamas em Yang, nosso prota dizia, agora é minha vez, deixando o mesmo sombrio que pensava nada bom quando a palma demoníaca do nosso prota estava pronto para ceifar sua vida. Sombrio sob a pressão, ele pensava, maldito seja, não me subestime, ha! E explode um escudo de energias que segurou parcialmente o ataque do nosso prota. Eu digo parcialmente, pois ele exclama quando o ataque do nosso prota rompe sua defesa facilmente, ele sofre um grande revés, cospe um bocadinho de sangue e cai como um meteoro de bosta no chão. Vemos ele de joelhos em uma cratera com forma de uma palma e nosso prota ao seu lado. Ele estava em frangalhos pensando, esse cara, quem é ele? Como pode um sábio-real de segunda ordem ter tal poder? Nosso prota se aproximava, deixando ele em choque, filho. Cada passo do nosso prota assustava mais o figurante que estava em dúvidas. Rapidamente nosso meninão já estava pisando nele que gritava, o quê? Sombrio, nosso molecote questionava, ajoelhar é? Deixando o figurante abismado. E fazendo um pouquinho de força, ele põe o figurante de joelhos e grita, ajoelhe-se. A pressão absurda que as palavras e a força do nosso prota pôs sobre ele era absurda. Ele cai no chão cuspindo uma par de sangue, gemia de dor enquanto nosso prota maltratava ele. E nosso meninão olhava pro lado pensando, alguém está se aproximando? Era Inshudie e Luo que grita, isso é... E pensa, entre os sábios reais da seita Vidro Colorido, a força do irmão mais velho Rojian está classificada entre as 10 primeiras. Um discípulo de elite foi derrotado com apenas um golpe desse cara. Talvez nem Fang Tianzong ou Ku Shanfeng seriam seus oponentes. Inshudie fala, irmão mais velho Luo, vê aquela mulher de túnicas negras ali? E ele fala, sim, o que está planejando? Ela questiona, você pode pegá-la furtivamente? Fazendo ele gritar em dúvidas, hã? Irmã mais nova, você consegue ver a situação atual? Nem sequer o irmão mais velho Ho é oponente para esse tal Yang. Como eu poderia capturá-lo na frente dos seus olhos? E ela dizia, não se preocupe, eu me encarregarei dele. Enquanto eu manter ocupado, aproveite a oportunidade para capturar aquela mulher. E usando sua técnica de charme, dizia, irmão mais velho Luo, ainda que não seja oponente para ele, com seu escapar de luz sombria, mesmo se ele te atacasse, seria capaz de te pegar? Ou será que o irmão Luo não quer me satisfazer? Deixando ele emocionado que engole seco. Se controlando, ele se concentra dizendo, bem, então deixa essa mulher comigo. Porém, você deve ter cuidado, esse pirralho de apelido Yang não parece ser uma pessoa comum. Devo me assegurar de não me arriscar muito. E Enshudie sorri dizendo, hehehe, se eu lutar de frente contra ele, creio que perderia em 10 movimentos, mas como eu poderia dar a ele essa oportunidade? O tal do figurante Luo rapidamente vai atrás de Yang Yan, deixando ela para trás. Nosso prota encarando dizia, irmã, hein? Que coincidência, por você ter aparecido nesse lugar remoto, parece que realmente nossos destinos estão interligados. E ela piscando dizia, destinos interligados? Ainda que compartilhemos um destino, isso não é uma coincidência. Usei deliberadamente o arranjo espacial da seita para te encontrar. E nosso prota pergunta, veio procurar por mim? Por que, irmã Rin? Tem alguma coisa que precisa de mim? E ela toda fofinha dizia, não é nada muito importante, somente me perguntei se você tinha se esquecido do acordo que fizemos. Não disse que viria visitar meu pico das 100 mariposas quando eu tivesse tempo? Porém, você se foi sem dizer adeus? Poderia ser que a irmã da Yuan não te deu uma recepção adequada? Se for assim, então me permita te compensar. Ela não gosta muito de conversar com os demais, então não sabe manejar muito bem as relações sociais. Espero que a perdoe, não é culpa dela. E nosso prota se curva sem graça dizendo, não é nada disso, o entretenimento da irmã da Yuan foi bastante satisfatório, é só que eu tenho alguns assuntos importantes para resolver e é por isso que tive que ir de imediato. E ela fingindo estar sem graça dizia, então foi isso, antes de conversarmos, se não se importar, poderia liberar o idiota do meu irmão mais velho? Ao que parece houve algum mal entendido agora há pouco, no entanto você já o deu um castigo apropriado, então poderia deixá-lo ir?
Nosso prota olhando pro figurante questionava, este é seu irmão mais velho? Então, ele é um discípulo da seita do vidro colorido? Eu estava me perguntando de onde tinha vindo, já que sem dizer nada começou a me atacar, mas como ele é seu irmão mais velho, bem... Claro que te devolverei, e chuta o figurante gritando com tudo. O impulso do chute joga ele contra ela que gritava muito e ela pensava, essa pessoa é realmente cruel, e invoca uma espécie de névoa rosa para se proteger. Essa névoa enrola no figurante que estava descontrolado que se assusta. Ela puxa ele e joga ele no chão que gritava de dor. Se levantando, o idiota dizia, irmã mais nova. Mas ela nem dá ideia, pois nosso prota estava se aproximando. Sombrio, ele diz, irmã, se não tem mais nada a dizer, então bem, eu vou embora. Enrolando para segurar nosso prota ali, ela dizia, por favor, não vá ainda, eu vim aqui especialmente para te convidar para vir à minha casa. Tenho muita curiosidade em saber que tipo de relação você tem com a minha irmã mais velha da Yuan. Se for possível, agradeceria muito se viesse comigo. Deve saber que ela não se comunica com as outras pessoas da seita e inclusive eu tenho dificuldades em falar com ela. Porém, você é o primeiro convidado que ela trouxe em mais de 20 anos. Não somente eu sinto curiosidade nisso, mas minha mestra também. A verdade é que eu vim te buscar por ordens da minha mestra. E nosso prota sorria dizendo que não é que ele queira recusar o convite, mas ele realmente tem assuntos importantes para resolver. Você seria bondosa o suficiente em prestar meus respeitos à sua mestra? Sem dúvida a visitarei no futuro. E ela questiona, no futuro? Quando será isso? Será melhor você me acompanhar hoje. E nosso prota pergunta, e o que acontece se eu negar? E ela diz, bem, eu temo que não seja uma decisão que você possa tomar. E ouvindo um barulho, nosso prota se vira e questiona, Yang Yan? Longe dali, vemos o figurante tentando capturar ela, atacando enquanto gritava, e nosso prota pensava, esse cara, quando ele foi atacar Yang Yan, uma névoa cor-de-rosa começa a rodear nosso prota, chamando sua atenção que questiona, Vemos que era o efeito do ataque de Inshu Die, e nosso prota questionava, uma habilidade de sedução? O figurante que foi atropelado por nosso prota estava totalmente emocionado em seu lado, e vemos ele caidinho de amor por ela que fica sem palavras, e toma logo um tapão na cara dela. Ela grita, comporte-se, seu sem vergonha! E ele sem graça dizia, eu... Ela suspirava dizendo, irmão Ruo, no futuro precisarei da sua força, então se concentre. E ele animado gritava, ok! De joelhos ele se concentrava atrás dela, e nosso prota encarava frente a frente. Ela se irrita e parte para o ataque gritando, tome isso! Expandindo sua habilidade roxa tentando acabar com nosso prota, que olhava para isso e pensava, incrementando o poder de sua habilidade de sedução. Porém, ele ouve uma música... Olhando pro lado ele questiona, quando vê um lago cheio de sombras. Eram várias mulheres deslumbrantes que convidavam ele para um banho. E nosso prota pensava que depois de sofrer uma derrota tão grande usando sua habilidade de sedução para lidar comigo da última vez, ela ainda se atreve a tentar usar novamente. Aparentemente Inshu Die não aprendeu a lição. As ilusões que ela criou sorria convidativamente para nosso prota que pensava, porém, até que essa habilidade de sedução tem algumas características bem impressionantes, e elas davam uma risadinha para ele. Todas elas se aproximam sorrindo e nosso prota pensava que se não fosse por sua poderosa alma e consciência divina, definitivamente tinha caído nessa ilusão. Inshu Die pensava, esse cara, como pode permanecer sem ser afetado? Não acredito que ele possa permanecer imperturbável para sempre, e grita transferindo mais energia para sua técnica. Sentindo isso, nosso prota fica em dúvidas, porque a música mudou e as mulheres se jogavam em cima dele, fi. Ele começa a se emocionar, e se fosse eu também me emocionava, fi, já me jogava ali e deixava ser capturado. Sorrindo ele pensava, bem, este é um bom serviço, então eu ficarei um tempinho aqui e aproveitarei esse espetáculo. É isso, meu garoto, a gente tá com a mente conectada aqui, velho, nós tá lado a lado. Gênios pensam igual. Vemos que as mulheres da ilusão tinham se despido, sorria se jogando no nosso prota. Nosso menino aproveitava muito enquanto tinha uma em cima dela, as outras chegavam rodeando ele. Que sonho! Porém, nessa hora, uma delas faz uma cara feia e nosso prota questiona, sério, quer me matar? E explode sua chama em Yang, acabando com esse espírito, essa ilusão, sei lá. E uma comoção enorme acontece em volta do seu ataque, destruindo tudo. Se levantando, ele dizia, bem, você já deveria saber, certo? Que estes truques não funcionam comigo. Inshu Die pensava, isso não pode ser, tenho que distraí-lo mais um pouco e assim dar ao irmão Luo mais tempo para pegar aquela mulher. E mais uma vez ela reforça sua habilidade e vemos uma mulher aparecendo despida em sua frente. Nosso prota questiona, uma fita? E vemos a sombra da mulher circulando ele que estava atento. Outras duas sombras surgem e atacam nosso prota pelas costas, que facilmente desvia e pensa, um artefato de classe origem parece ter a capacidade de restringir a circulação do Ki Santo. Rapidamente ele segura a seda para acabar
acabar com esse ataque. E vemos ele puxando com tudo, pescando uma das ilusões, fi. Ele gritava, vem aqui! Usando sua chama Yin Yang, ele acaba com ela, não deixando sobrar nada. E vemos Enxudiê tossindo muito sangue com o revés. Ela pensava, isso destruiu minha habilidade de sedução com apenas um golpe? Olhando para trás, ela grita, irmão mais velho Ruô! E ele, sim, entendido! Nosso prota no meio da habilidade pensava que a neve estava se tornando espessa novamente. Ela sabe que sua técnica de sedução não tem nenhum efeito sobre mim, mas continua tentando usá-la de novo e de novo para tentar lidar comigo. Não acho que ela deva ser tão estúpida ao ponto de repetir o mesmo erro, e contempla em silêncio pensando, mas o que ela poderia estar tramando? Todas essas silhuetas novas têm um tipo de arma? Todas elas sorriam e uma delas segurava um leque e ele pensava, um leque? Um artefato? E em dúvida se assusta quando vê a ilusão de cabelo verde fazendo um ataque. Várias bestas surgem desse ataque e ele pensava, uma ilusão? Ele invoca suas chamas negras carmesim e gritando ele faz um corte enviando uma onda de choque. Seu ataque parte no meio a besta que tinha sido invocada, que parecia um leão com chifres, mas vemos uma sombra negra reunindo de novo seu corpo ao estado original e nosso prota pensava, seu corpo foi restaurado? Além do mais parece que não sofreu nenhum dano. A besta capirotesca se lança no nosso prota fazendo seu ataque e ele percebe que a cor dela após ser reconstruída era significativamente mais escura que antes. E se preparando para atacar questionava, não são ilusões? E mais uma vez explode ela com um golpe. O que sobrou dela cai longe e várias outras bestas atacam nosso prota de todos os pontos como se o cercassem. Enxudiê sombria sorrindo e nosso prota também sorria pensando, mas que truquezinho tão barato, assustando muito ela quando percebe isso. Rapidamente ele faz vários golpes acabando com as bestas pensando que aquele leque era um artefato e a besta demoníaca que liberou é parte do seu poder. Então as armas que as outras garotas estavam segurando bem, elas também não são ilusões. Realmente incrível, parece que a melhor discípula da seita do vidro colorido tem alguns bons métodos. E Enxudiê dizia, deixe de lutar inutilmente e venha obedientemente comigo. E nosso prota debocha dizendo, se quer que eu te siga, primeiro terá que provar que tem a habilidade necessária. Duas das ilusões bufavam e uma delas ataca com a espada, e nosso prota nem se mexe, invoca suas chamas negras carmesim e segura o ataque dela facilmente sem se mover muito. Ele derrete a espada e pensa que esses artefatos são iguais aos leques que podem convocar bestas. A ilusão ruivinha dizia, nossos artefatos! E nosso prota avança pensando que somente essas pessoas são ilusões e já ataca a loirinha que se assusta dividindo seu corpo ao meio e pensa que nesse caso somente elas têm artefatos para atacar. A ruivinha estava em choque e nosso meninão sorria. Deve ter levado muito tempo para refinar tantos artefatos. Ela se sentiria angustiada se eu destruísse-os. Enxudiê estava possessa gritando, se continuar destruindo-os eu te farei pagar! Uma das ilusões de cabelo azul atacava com um chicote de energia e nosso prota desvia, invoca suas chamas e ataca ela com tudo, segura o artefato dela e vemos ele queimando ele depois sorrindo e Enxudiê fica possessa gritando, você! Nosso prota percebe que ela estava muito irritada e melhorou seu ataque e pensa, este som... O figurantezinho que tinha sido atropelado primeiro estava sombrio segurando uma faca e vemos que ele estava invocando uma espécie de ataque que fazia vários hierógrafos surgir e pensava, esse cara me humilhou repetidas vezes na frente da irmã mais nova Enxudiê e é por isso que eu devo matá-lo. Hehe, eu não serei tão descuidado dessa vez e arremessa a espada no nosso prota gritando, te deixarei provar meu ataque mortal. Nosso prota pensa sombrio, nada bom, essa espada quebrada não é tão simples, deve ser um artefato de classe origem de grau superior. Outra das ilusões aparece atrás do nosso prota e ataca ele prendendo-o com chicote dizendo, hehe, você não pode escapar. Mas ele destrói tudo com suas chamas negras e pensa, merda, quando percebe a espada cada vez mais próxima dele. Ele olha rapidamente para o ataque e pensa, tão rápido, eu não vou conseguir me esquivar. E uma grande explosão púrpura acontece onde ele estava, e o figurante pensava que estava certo que esse movimento vai acabar com a vida do nosso prota. Mas o que é aquele brilho púrpura? Nosso meninão tinha sacado seu escudo do escorpião bolado lá. O figurante gritava, impossível! E pensa, ele realmente possui um artefato defensivo de classe origem capaz de resistir ao meu golpe mortal? Nosso prota sombrio dizia, já que você quer me matar, bem, vai pro 7 além, fião. Ele invoca a pintura das 100 montanhas e invocando várias delas ele grita, eu não serei cortês.
E como Madara na Quarta Guerra Ninja, ele já joga tudo em cima do figurante, que gritava esperneando, não, Boa! Ele desvia rapidamente, mas vemos as outras montanhas caindo, fi. Ele questiona, por que tem tantas montanhas? Merda, lascou de vez. Fecha o olho, mas vê que as montanhas tinham parado. Ele questionava, isso parou? Enxudiê atrás dele segurava algo e era uma espécie de pérola branca. Vendo a energia que saía disso, nosso prota olhava sem palavras. O figurante se assusta quando vê que nosso prota parou seu ataque e grita, As montanhas ilusórias estão voltando para o pergaminho? A pintura das 100 montanhas cai ao pé do nosso prota e ele diz, Suyan. Quando vê a imagem de sua amada, ele fica contente por um momento, mas vendo o sorriso distorcido no rosto dela, pensa, uma ilusão? Despertando como se fosse o capiroto, ele questiona, você, como se atreve a me confundir? Enxudiê, percebendo a merda que fez, acordou o capiroto e gritava, fudeu de vez, corre fião! Nosso prota só fala brilhando, florescer da Lotus. Enxudiê só olhava para trás carregando o peso morto enquanto fugia e questiona o que está acontecendo. Esta luz, não consigo deixar de olhá-la. É uma habilidade da alma? Se formou um casulo de lótus em meu mar do conhecimento? Não, está drenando minha energia espiritual? Esse casulo de lótus está utilizando minha energia espiritual para se nutrir? Uma grande quantidade da minha energia espiritual foi drenada, no entanto a lótus apenas floresceu? Isso é completamente imparável. Por ter florescido somente um pouco, consumiu grande parte da minha energia espiritual. Meu mar do conhecimento vai ser completamente drenado até que floresça por completo. E cai desacordada. Ela gemia no chão e nosso prota se aproxima, olhando para ela e bufando. Nosso prota estala o dedo, acordando Enxudiê, e o figurante vendo o estado lamentável dela questiona o que? O que devo fazer? Ela gemia no chão e ele pensava, o que ele fez com a irmã mais nova? Esta pessoa, ela não é normal, eu tenho que escapar o mais rápido possível. E começa a correr desesperado. Nosso prota pisando em Enxudiê nem se mexia. Mas vemos que ele rapidamente invocou suas chamas e questiona, você quer correr? E explode seu ataque, atravessando literalmente o meio do peito do figurante, fi. O bichinho geme muito, cuspindo muito sangue, gritando não, enquanto é queimado pelas chamas infernais do nosso prota. E Enxudiê, vendo isso, ficou em pânico. Ela pensava, não, irmão mais velho. Nosso prota olha para a pérola que Enxudiê estava segurando. Ela usou isso para vasculhar sua mente, permitindo usar sua habilidade de sedução para mostrar Suyan em pé em minha frente. Independente do que seja essa pérola, não deixarei que exista algo tão problemático. E destrói ela pisando. Ele questiona, pensou que eu não me atreveria a matar? E ela gritava rastejando, você não pode me matar! Meu irmão mais velho já deve ter tido sucesso em capturar aquela mulher, você deveria considerar a segurança da sua companheira. Nosso prota sorrindo questiona, teve sucesso? Ele invoca uma das espécies do fio dourado que ele cultivou com seu sangue do rei capiroto e puxa o figurante até ele que gritava muito esperneando. Ele joga o traste ao seu lado que gritava, o que? O que você fez? Sem graça o carinha dizia, irmã mais nova? Yang Yan chega em frangalhos respirando pesadamente e questionando, ufa, Yang Kai, você está bem? E nosso prota fala, eu que deveria perguntar isso. Olhando para Enxudiê, ele questiona, o que você estava dizendo agora mesmo? Já acordou? Olhando para o figurante, ela diz, irmão mais velho como você? E o mesmo dizia, eu sinto muito. Agora que perdeu, ela tenta argumentar dizendo, irmão Yang, talvez possa ter acontecido algum mal entendido entre nós, mas nosso prota já o corta questionando, você é digna de se fingir ser ela? Mesmo se eu tivesse que lutar contra o mundo inteiro, ela estaria ao meu lado voluntariamente. Ela nunca bloquearia meu caminho, muito menos me perguntaria se eu não iria me arrepender. Uma mulher como você se atreve a se transformar na aparência dela? Você realmente está cortejando a morte? E Enxudiê percebe a merda que fez, brincou com o capiroto, fi. Ela começa a chorar, mas nosso prota é sem paciência pra figurante idiota, irmão. Ele já ataca ela com tudo e alguém grita, irmã mais nova! O ataque do nosso prota passa a centímetros de explodir a cabeça dela, arrancando algumas mechas de cabelo, e ela olhando para onde o ataque pousou questionava, eu não estou morta? Nosso prota, para não ter mais problemas, fala que dessa vez não vai matar ela, porém se ela tentar agir contra ele novamente, mostrará um destino pior que a morte para ela, e se vira dizendo, vamos, deixando os dois para trás, e Yang Yan corre dizendo, me espere! Enxudiê fica sem palavras. Seu companheiro de pé vem ajudar questionando, irmã mais nova, você está bem? Só que ela não responde. Empurrando sua mão para o lado, ela questiona, parece que estou bem?
deixando ele sem palavras. Ele pensa que se soubesse que aquele jovem era tão poderoso, nunca teria acompanhado ela. Vendo Enxudier sem graça abatida, ele questionava: porém, por que ele matou somente o irmão Hou? Ele simplesmente castigou um de nós para divertir os demais? Encarando Enxudier, ele questiona: irmã mais nova, deveríamos nos esconder para descansar? Estamos perto da montanha Miriade de bestas, então acredito que seus discípulos passam por aqui com bastante frequência. Se eles nos verem nesse estado, será problemático. E ela fala que sim, era melhor buscar um lugar para descansar. Além do mais, precisamos discutir sobre o que diremos para os anciões antes de retornar. E ele fala: sim, devemos fazer realmente isso.